Bom dia, irmãos, bom dia. Teve um leve atrasinho por conta da internet abençoada. Quase me deixou na mão. Mas bom dia, sejam todos muito vindos para a nossa live da Lectio Divina. A live desta manhã. Bom dia, Poliana, Davi, Yasmin, Júlia, Michele. Sejam muito bem-vindos, bom dia, uma ótima semana para nós, cheio da bênção, da graça, do amor de Deus sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Bom dia, Pipa. Bom dia, galera. Vamos que vamos. Bom dia, Geise. Ó o Eli aí, bom dia, Eli. Show de bola. Bom dia, Daniel. Darley, bom dia. Thalita, bom dia. Vamos que vamos então. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. Renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Bom dia, Alice. Bom dia, Richardson. Sejam muito bem-vindos. Então vamos lá. Pega a sua Bíblia aí, sua caneta marca texto, sua caneta, seu caderno e vamos começar pelo livro de Jeremias. Bom dia, Mônica, bom dia, Júnior. Não, é nóis, vamos que vamos. Neste mesmo ano, no começo do reinado de Sedecias, rei de Judá, no 4º ano, no 5º mês, o profeta Ananias, filho de Azur, natural de Gabaon, disse assim a Jeremias no templo do Senhor, na presença dos sacerdotes e de todo o povo. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Bom dia, Maria Vitória, salve Maria, bom dia, Érica. Quebrei o jugo do rei da Babilônia. Ainda 2 anos e farei retornar a este lugar todos os objetos do templo do Senhor que Nabucodonosor, rei da Babilônia, carregou daqui e levou para a Babilônia. Também Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e todos os deportados de Judá que foram para a Babilônia, farei retornar a este lugar, oráculo do Senhor. Porque quebrarei o jugo do rei da Babilônia. Quebrarei o jugo do rei da Babilônia. Nós vamos ver aqui qual é esse jugo. E o profeta Jeremias disse ao profeta Ananias, diante dos sacerdotes de todo o povo que estavam no templo do Senhor. O profeta Jeremias disse, Amém, que assim faça o Senhor. Que o Senhor realize as palavras que profetizastes, trazendo da Babilônia para este lugar os objetos do templo do Senhor e todos os deportados que haviam retirado, né? Então, essa quebra do jugo do rei da Babilônia, né, é devolver esses objetos que o rei tinha levado, né? O rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, que retirou os objetos do templo do Senhor, do templo sagrado, né? Então, o profeta, ele profetiza que ele quebrará, né? Quebrarei o jugo, esse fardo, esse peso, esse erro que o rei da Babilônia fez. Então, trarei de volta todos os objetos sagrados ao templo e todos os deportados. Versículo 7. Contudo, esta
Contudo, escuta essa palavra que direi aos teus ouvidos. Jeremias falando para o profeta Ananias. E aos ouvidos de todo o povo. Os profetas que existiram antes de mim e antes de ti, desde tempos imemoráveis, profetizaram a muitas terras e a grandes reinos, a guerra, a desgraça e a peste. O profeta que profetiza a paz, só quando se realizar a palavra do profeta é que será reconhecido como profeta que o Senhor realmente enviou. O profeta Ananias tomou então os canzis do pescoço do profeta Jeremias e o quebrou. E disse Ananias diante de todo o povo: Assim disse o Senhor, desta maneira eu quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, dentro de 2 anos, de sobre o pescoço de todas as nações. E o profeta Jeremias foi-se embora. Mas aconteceu que depois que o profeta Ananias quebrou os canzis do pescoço do profeta Jeremias, canzis aqui, gente, é um objeto de madeira que ele colocava no pescoço dos condenados, bem antigo, né? Se vocês colocar aí no Google canzis, vocês vão ver que é aquela parada que eles colocavam a mão assim, pegavam o pescoço, colocavam outra mão, aí a galera ia caminhando, né? Os condenados. Né? Então o profeta Ananias quebrou esse canzis que estava no pescoço de Jeremias, que ele estava sendo condenado. Tá. Mas Jeremias foi-se embora. Mas aconteceu que depois que o profeta Ananias quebrou os canzis do pescoço do profeta Jeremias, a palavra do Senhor foi dirigida a Jeremias. Vai dizer a Ananias: Assim disse o Senhor: Tu quebrastes os canzis de madeira, mas colocarás em lugar desses canzis de ferro. Então foi quebrado de madeira, colocará esses canzis de ferro. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Eu colocarei um jugo de ferro no pescoço de todas essas nações, para servirem a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e o servirão, e eu lhe entregarei até mesmo os animais do campo. E o profeta Jeremias disse ao profeta Ananias: Escuta, Ananias, o Senhor não te enviou, e tu levas este povo a confiar na mentira. Olha o erro desse falso profeta. Esse falso profeta, o profeta Ananias, estava levando o povo a confiar em uma mentira. Por isso assim disse o Senhor: Eis que retirarei da face da terra. Neste ano morrerás, porque anunciaste a revolta contra o Senhor. Ele anunciou a revolta contra o Senhor. E o profeta Ananias morreu neste mesmo ano, no 7º mês. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aqui na nota de rodapé diz assim: a realização de uma profecia dentro de prazo breve é sinal que autentica a mensagem de um profeta. O profeta Jeremias profetizou e aconteceu conforme ele havia profetizado. Aqui no versículo 8, né, o profeta Jeremias ele já dá uma deixa aqui, né, já manda, entre aspas, uma indireta, né, falando que antes deles, né, vieram outros profetas que profetizaram guerra, desgraça, peste. Né? Então profetizaram que essa revolta, essa rebeldia contra Deus. Né? Eles profetizavam não em nome de Jesus, não em nome de Deus, né? Em nome de Deus, no caso aqui, né? Que é Antigo Testamento. Mas eles não anunciavam, não profetizavam no nome de Deus, no nome do Senhor. Né? Eles escutavam a si mesmo, escutavam os seus próprios desejos, as suas próprias vontades. Né? Então eles não faziam a vontade de Deus, eles não escutavam a Deus para profetizar no nome de Deus, diferente do profeta Jeremias, que foi o escolhido para profetizar sobre este povo, para profetizar e denunciar, né? Diz aqui, ó, os profetas sempre denunciaram, né? Tá no rodapé aqui da Bíblia. Eles sempre denunciaram as falsas palavras, né? As falsas profecias. Né? A profecia só
acontece no nome de Deus, no nome do Senhor. Quando ela vem de Deus, né? E para você escutar, né? Para você profetizar, você precisa ter uma escuta, né? A sensibilidade do ouvido espiritual para escutar o que o Senhor está falando e dirigindo ao povo. Não é para benefício próprio, é para benefício do povo, da nação, né? Então, aquilo que é proferido em benefício individual não é profecia, não vem do coração de Deus. A profecia do coração de Deus vem para o seu povo, vem para a multiplicação, né? Vem para todos, não vem para um só, né? Deus não faz distinção de pessoas, ele não separa as pessoas, todos são filhos e filhas amados de Deus. E ele quer que a bênção, a graça, a palavra dele, né, o ensinamento dele chega para todos, todos sem exceção, né? Então por isso que o profeta Jeremias, né, ele dá essa deixa, né, porque o profeta é aquele que traz a paz, aquele que fala em nome do Senhor e traz não seria o equilíbrio, mas traz a paz, traz a harmonia do povo, traz a harmonia aonde estão as pessoas reunidas, né? Onde as pessoas estão reunidas para escutar a voz do Senhor que é dirigida ao profeta, e o profeta fala a esse povo, né? Ele não retém. O profeta é aquele que distribui, aquele que multiplica o que ele recebe de Deus. Ele não retém a profecia, ele profetiza para o seu povo, né? Para benefício, para a salvação do povo. Amém? O Salmo responsorial diz assim, Salmo 118: ensinai-me a fazer a vossa vontade. Diz aí para o Senhor: Senhor, ensinai-me a fazer a sua vontade. Afastai-me do caminho da mentira e dai-me a vossa lei como um presente. Não retireis vossa verdade de meus lábios, pois eu confio em vossos justos julgamentos. Que se voltem para mim os que vos temem e conhecem, ó Senhor, vossa aliança. O meu coração seja perfeito em vossa lei, e não serei, de modo algum, envergonhado. Espreitam-me os maus para perder-me, mas continuo sempre atento à vossa lei. Espreitam-me os maus para perder-me, mas eu continuo sempre atento à vossa lei. De vossos julgamentos não me afasto, porque vós mesmos me ensinastes vossas leis. Olha como confirma nessa primeira leitura o que acabamos de falar, né? Os maus querem me perder, mas eu confio na vossa lei. Os maus querem trazer revolta, quer trazer guerra, quer trazer a desgraça, quer trazer a peste, a pandemia, enfim, né? Os maus querem causar a nossa ruína, a nossa destruição. Então Deus envia os seus profetas, os seus mensageiros, os seus discípulos, os seus apóstolos, aqueles que falam em nome de Deus, aqueles que falam no nome de Jesus, aqueles que observam a lei, os mandamentos, aqueles que têm um coração reto, o coração alinhado com o coração de Deus, né? Aqueles que temem somente o Senhor, somente o Senhor. Aqui no Evangelho vai falar, né? Jesus vai falar para Pedro, né? Que não tenhas medo, eu estou com você. Né? Não precisa ter medo. O único temor que nós temos é o temor a Deus, o temor de desagradar o coração de Deus, o temor de não cumprir a lei de Deus, não cumprir com os mandamentos. Este é o medo que nós devemos ter, de desagradar o coração de Deus, de desagradar o Pai. Esse é o medo, o único medo que a gente tem que ter de desagradar o coração de Deus pecando, né? Fazendo as coisas do nosso jeito, né? Se revoltando, se rebelando, querendo ser autossuficiente, né? Agindo por si só e não tá interessado em ninguém, nas pessoas, na comunidade, nos irmãos, né? Então, de vossos julgamentos eu não me afasto, né?
porque vós mesmo ensinastes vossas leis, né? Não me afasto dos vossos julgamentos, das vossas leis, né? Dos seus mandamentos, aquilo que você tem, aquilo que o Senhor fala para mim, aquilo que o Senhor fala para você. Eu não me afasto da vossa lei. Eu não vou me revoltar, não vou me rebelar pelo que os falsos profetas têm falado. Eu vou permanecer, né, reto na vossa lei. O meu coração seja perfeito em vossa lei, diz aqui o salmista, né? Que o meu coração, o seu coração esteja em perfeição com a lei de Deus. Né? De modo algum nós seremos envergonhados se nós mantermos a nossa fidelidade, nosso coração alinhado com o coração de Deus, seguindo as leis e os seus mandamentos. Amém? Mateus 14, 22, 36. Mateus 14, 22, 36. Diz assim: Jesus caminha sobre as águas e Pedro com ele. Logo, aí aqui, esse é o texto, né? Esse é o parágrafo do texto. E aqui na nota de rodapé diz que Jesus, ele tem o poder de salvar os seus discípulos. Logo em seguida, forçou os discípulos a embarcar e aguardá-lo na outra margem, até que ele despedisse as multidões. Tendo-as despedido, subiu no monte, a fim de orar a sós. Ao chegar à tarde, a fim de orar, essa oração ele costuma fazer na madrugada, né? E aqui na nota de rodapé tem um monte de palavra falando dos momentos que ele sobe para orar, né? A hora da refeição, a hora que ele escolhe os 12, a hora que ele vai ensinar o Pai Nosso, a oração na transfiguração, na cruz, enfim, todos os momentos que Jesus sobe ao monte para orar, né? Ele sobe o momento para ele estar a sós com o Senhor. E aqui na palavra diz que é entre 3 e 6 da manhã. É a hora que ele sobe para orar, para falar com Deus. Ao chegar à tarde, estava ali sozinho. O barco, porém, já estava a uma distância de muitos estádios da terra, agitado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, que é essa hora, das 3 às 6, ele dirigiu-se a eles, caminhando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo que caminhava sobre o mar, ficaram atemorizados e diziam: é um fantasma. E gritaram de medo. Mas Jesus lhes disse logo: olha aqui a palavra que Jesus tem para mim e para você. Tende confiança, sou eu, não tenhais medo. Tende confiança, sou eu, não tenhais medo. Pedro, interpelando-o, disse: Senhor, se és tu, manda que eu vá ao teu encontro sobre as águas. E Jesus respondeu: vem. Descendo do barco, Pedro caminhou sobre as águas e foi ao encontro de Jesus. Mas, sentindo o vento, ficou com medo e começou a afundar. E gritou: Senhor, salva-me. Jesus estendeu a mão prontamente e o segurou, repreendendo-o. Homem fraco na fé, por que duvidaste? Olha que pesado. Homem fraco na fé, por que duvidaste? Jesus exortando Pedro, né, que é o nosso primeiro papa, o nosso general, nosso governante da nossa igreja. Ele foi escolhido, né, para ser o pedra, a rocha. Sobre ele, Jesus edificará a igreja dele. E olha o quão, né, duro Jesus está sendo com Pedro. Homem fraco na fé, por que duvidastes de mim? Assim que subiram no barco, o vento amainou.
Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Terminada a travessia, alcançaram terra. Fala, Vitão. Bom dia, mano. É nóis. Versículo 34. Terminada a travessia, alcançaram terra em Genezaré. Quando os habitantes daquele lugar o reconheceram, espalharam a notícia de sua chegada por toda a região. E lhe trouxeram todos os doentes, rogando-lhe somente tocar a orla de sua veste, e todos os que tocaram foram salvos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olha só, né? Eles terminando a travessia, né, no mar, chegando em terra, em Genezaré, quando os habitantes daquele lugar o reconheceram, só de olhar, quando eles viram que Jesus estava no barco, estava entrando na cidade, né, de Genezaré, quando ele pisou ali, espalhou-se a notícia. Gente, Jesus está aqui, Jesus chegou na nossa região. E aí trouxeram todos os doentes, e só de encostar, só de tocar na manta, na orla da veste de Jesus, todos foram salvos. Por que todos foram salvos? Por conta do versículo 31. Olha o que Jesus, ele questiona. Olha o que Jesus, na verdade, repreende Pedro. Homem fraco na fé, por que duvidastes? A palavra de Deus vai dizer que é pela fé, pela minha fé, pela sua fé, que nós somos curados, libertados, sarados. Nós somos curados das nossas enfermidades. É pela fé em Jesus, em acreditar que, Jesus, ele tem o poder de salvar discípulos. Se ele tem o poder de nos salvar os seus discípulos, de levar eles para a glória de Deus, de levar eles para o céu, quem dirá curar uma enfermidade? Jesus é... Opa, deu um probleminha. Voltou? Vocês estão me ouvindo, me vendo? Tá ok? Parou? A internet aqui não tá colaborando muito hoje. Jesus, ele é Deus. Ele é Deus, ele tem o poder. Ele tem o poder. Deus deu esse poder a ele, né? Eu lembrei de uma passagem aqui agora, daquela mulher hemorroísa que sofria mais de 12 anos, né, de sangramento. E ela estava desesperada quando ele chegou na região dela. Aí tinha uma multidão, muita gente, mas ela fez de tudo para encostar em Jesus. Aí a palavra fala que saiu um poder, uma força, saiu algo muito forte dele, né? Jesus fala, na palavra vai dizer, não lembro agora de cabeça qualquer, mas saiu algo muito forte de dentro de Jesus ao encontro dessa mulher, né? É o poder de Deus, é a força de Deus, é a graça de Deus, mas isso acontece pela fé. Jesus, ele é poderoso, ele salva, ele cura, ele nos liberta, mas, não podemos duvidar de Jesus, né? Nós precisamos manter a nossa fé inabalável. Pode vir o vento, pode vir a tribulação, pode vir a tempestade, pode vir o que for, pode vir a pandemia, pode vir o que for. Eu permaneço enraizado em Jesus, eu permaneço com a minha fé nele. Se ele falou, se ele disse para eu acalmar o coração, se ele disse para eu ficar tranquilo que tudo vai dar certo, eu vou confiar, né? Ele não quer que todo mundo vive, né, essa desgraça, essa pandemia, essa peste, né, como a gente viu no Antigo Testamento. Mas eu acredito que de todo mal Deus tira um bem, né? Então nós, como filhos e filhas de Deus, como cristãos que buscamos fazer a vontade do Pai, a vontade de Deus, como disse o salmista Davi, nós não precisamos nos preocupar. Não precisa se preocupar. Ele está no nosso barco, ele está na nossa vida, ele está guiando o nosso barco, ele está guiando a nossa vida. Amo essa passagem, sempre imagino Jesus passando e eu tocando suas vestes. Exatamente, sai uma força poderosa dele, né? Essa força que cura, que liberta, mas que aumenta ainda mais a fé.
né? A pessoa já vai com fé, já vai acreditando que ela vai ser curada, que ela vai ser libertada. Então é pela fé da pessoa, né? Ele quer realizar, mas ele quer também a nossa coparticipação nesse milagre, nessa cura, nessa libertação. Então por isso que ele exorta Pedro, né? Homem de pouca fé, porque tu duvidastes? Olha o que ele disse. Tende confiança, sou eu, não tenhais medo, não precisa se preocupar, eu estou com você, eu estou aqui, eu estou do seu lado. Ele só fala vem. Cara, Jesus ele é muito certeiro, cara. Ele só fala vem. E aí, quando ele fala vem, me remeteu a uma outras passagens, quando ele olha pros 12, né? Pros 12 que ele escolheu. Não foi os discípulos que escolheram ele. Jesus escolheu 12. E aos 12, ele diz: vem e segue-me. Ponto final. É só isso. É esse o convite do Senhor. Vem e segue-me. Aí entra a confiança. Como que você vai e segue alguém que só fala isso pra você, sem você conhecer? É pela fé. É pela fé. É pelo que o seu coração se inclina, né? Você olha, você enxerga, você vê quem ele é e simplesmente você vai e segue-me. Porque é no caminho que ele vai te mostrar, é no caminho que ele vai te lapidar. É aquela passagem que a gente partilhou esses dias sobre o olheiro, né? O vaso na mão do olheiro. E é no meio do caminho que ele vai te moldando, vai te lapidando, ele vai cortando as arestas que precisa ser cortada, né? Os pecados, as suas misérias. Mas vem e segue-me. Só vai, entendeu? Só vai. Não pensa duas vezes, não olha para trás, não coloca a mão no arado. Simplesmente obedeça. Vem e segue-me. Tende confiança, porque sou eu. Não tenhais medo. Amém. Aleluia. Glória a Deus. É isso, então. Então é isso, meus irmãos. Nós estamos iniciando mais uma semana para a honra e glória de Deus. Que nós tenhamos uma semana super abençoada, né? Que nós possamos aproveitar ao máximo, né? São 6:30 da manhã ainda. Temos muito tempo para aproveitar. Não volte a dormir, em nome de Jesus. Vai estudar, vai ler um livro, vai caminhar, vai correr, vai fazer alguma coisa, mas aproveite o máximo o seu dia, para que você produza bastante, para que você cresça, que você aprenda, e é isso aí, fechou? Então, tamo junto, tenha uma excelente semana, um excelente dia, então até amanhã, 6:01 da manhã, espero você, valeu? Tamo junto, valeu, tchau, tchau.